Olá, tudo bom? Eu sou o Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Então vamos lá. O que é uma função do primeiro grau? Para entender o que é uma função do primeiro grau, deve-se saber que é aquela escrita na forma y é igual a ax mais b, em que A e B são reais e A é diferente de zero, tá? Então, observando bem aí, vocês vão ver esse plano cartesiano, né? Esse gráfico, onde eu tenho uma reta, onde a minha reta aí, ela é crescente, tá? Aí ela é crescente, onde eu tenho dois pontos nela, o ponto A e o ponto B, sabendo que o meu ponto A aí não é zero. Uma função do primeiro grau é aquela cuja a lei de formação pode ser escrita na seguinte forma: y é igual a x mais b, na qual a e b pertencem ao conjunto dos números reais e a é diferente de zero. Esse tipo de função também é chamada de função afim. É importante lembrar os principais conceitos a respeito das funções em geral, para compreender bem as funções do primeiro grau. O que é uma função? Uma função é uma regra matemática que relaciona cada elemento x de um conjunto A, tá, a um único elemento de y, de um conjunto B. Os conjuntos A e B são conhecidos, respectivamente, como domínio e contradomínio. Já x e y são conhecidos, respectivamente, como variáveis. Independentemente, a variável independente e variável dependente, pois o valor de y sempre dependerá do valor de x. Assim, as funções do primeiro grau são regras que relacionam cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro, cuja variável independente é uma potência de expoente 1. O grau de uma função sempre é dada pelo maior expoente da variável independente. E no caso das funções do primeiro grau, a maior é o expoente 1. Tá? Isso quer dizer o quê, pessoal? Por exemplo, se você tem uma função do primeiro grau, é como você trabalhar uma equação do primeiro grau. Então, sempre vai ter uma variável. E aquela variável só pode ter um número 1 lá em cima como elemento. Ela não pode ter um número 2 nem um número 3, pois senão ela ficaria com o 2, equação de segundo grau, ou função do segundo grau. Com o número um expoente 3, função do terceiro grau ou equação do terceiro grau. Por isso que ela é chamada função do primeiro grau. Então, o expoente em cima de qualquer letra que tiver lá, x, y, a, b, qualquer letra, se ele for 1, é função do primeiro grau. Tudo bem? Então, olha aí. Esse aí é o nosso mapa mental, tá? Do gráfico de função do primeiro grau. Então, aí nós temos variáveis, nós temos vários segmentos. Então, vamos mostrar cada um deles. Olha aí, a função crescente e a função decrescente. Então, observe aí que a função crescente é quando A é maior do que zero. Observe que ela sempre vai para o teu lado direito e sempre para cima. Não é isso? A função da tua reta, ela sempre cresce. Mas quando diz que ela é decrescente, o A é menor do que zero. Então, aí o B vai decrescer. Decresce, olha, vai decrescente, não tem para onde, vai sempre diminuir. Vamos falar da função crescente.
À medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes em y também aumentam. Então, observe aí nesse gráfico crescente. Tá? N exemplos de função crescente. É uma função y igual a 4x mais 5. Então, olha só, quando ele fala 4x mais 5, observa que esse x, o expoente dele é 1. Ele não tem nada de expoente ali, mas ele é representado pelo 1, tá? Por isso que ele é uma equação do primeiro grau e também chamada de função do primeiro grau. Para perceber isso, observa-se, né? Observa a tabela a seguir. Olha aí, nessa tabela nós vamos ter x e y. Quando o x é 0, o y 5. Cada vez que vai aumentando o valor de x, aí, ó, também vai aumentando o valor de y. Observe que o valor de x, a cada linha, é aumentado em função, né, de uma unidade. Ele vai em função daquela unidade, ele vai aumentando toda vez. Consequentemente, realizando-se os cálculos de y a partir da função dada. Percebemos que cada linha, o valor dessa variável aumenta em 4 unidades, tá? Então, observa aí no valor de y, 5 mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17, mais 4, 21. Então, ele vai aumentar em 4 unidades. Então, olha aí. Assim, quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Por essa razão, a função é crescente. Além disso, apenas observando o gráfico dessa função, é possível perceber que ela é crescente, pois quanto mais à direita, mais alta a reta fica. Então, observem aí, ó. Quando a reta vai para cima e para a direita, então aí ela está dizendo que é uma função crescente. Mostra que a função y igual a 7x mais 1 é crescente. Então, a gente tem que mostrar se ela é crescente ou não. Então, vamos provar. Se x é igual a 0, nós vamos ter y igual a 7x mais 1 igual a 7 vezes 0 mais 1, que é igual a 1, não é isso? Porque 7 vezes 0 é 0. Então, aí o meu correspondente é igual a 1. E se o x é igual a 1? Aí nós vamos ter também um aumento. Y é igual a 7x mais 1, o que é igual a 7 vezes 1 mais 1. 7 mais 1 igual a 8. Então, ela torna-se crescente. Como o valor de y aumenta, quando aumentamos o valor de x, a função é crescente. Então, vamos falar agora aí da função decrescente. À medida que os valores de x aumentam, os valores, tá, correspondentes de y diminui. Então, observe aí que é totalmente o contrário. Um vai para um lado e o outro vai para outro. Então, aí torna-se decrescente. Tá? Sempre que a variável x aumentar, tá? Um exemplo de função decrescente é a seguinte. Y é igual a menos 3x mais 3. Para perceber isso, observe a tabela a seguir. Então, observe aí que naquela outra tabela nós tínhamos que eles aumentavam sucessivamente, né? Essa já é o contrário, onde o meu x é 0, ó, o y é 3. Meu y é 1, desculpa, meu x é 1, meu y é 0. Então, diminuiu 3, olha aí, observe que está diminuindo de 3 em 3. Um está aumentando sequentemente 1, que é o x, 1, 2, 3 e 4. Já o y vai sempre diminuir. 3, 0, menos 3, menos 6, menos 9. Então, ele decresce. Observe que cada vez que o valor x aumenta a unidade, o valor de y diminui 3 vezes a unidade, tá? É o que ele está mostrando. Então, observe aí no gráfico, ó.
Por isso aí que ele vai mostrar que isso aí é uma função decrescente. Mostra que a função y é igual a menos x é decrescente. Para tanto, basta mostrar que, aumentando-se o valor de x, o valor de y diminui. Escolheremos para isso os valores de x igual a 0 e os x igual a 1. Então, observe aí, o mesmo exemplo do anteriormente. Se o x aí é igual a 0, trocando o 0 pelo x, vai ficar menos 0, não existe menos 0. Então, y é igual a 0. Aonde agora o y vale 1. Se trocarmos o 1 pelo x, a resposta vai ser menos 1. Então, observe que aumentando uma unidade no valor de x, o valor de y cai. Tudo bem? Cada vez mais ele cai. Como identificar uma função, né? Se ela é crescente ou decrescente, sem fazer cálculos, tá bom? Então vamos lá. Existe uma maneira de dizer se uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente, sem fazer qualquer cálculo. Função do primeiro grau, onde ela está representada y é igual a x mais b, o a é o número que multiplica a variável e o b é uma constante. A regra para identificar se a função do primeiro grau são crescente ou não é a seguinte. Então, observe aí. Se o a é maior do que 0, a função é crescente. Se o a é menor do que 0, a função é decrescente. Então, olha aí. Vejamos alguns exemplos. Y é igual a 4x mais 2. Onde aí eu vou estar dizendo meu a é igual a 4 e meu b é igual a 2. E assim vai todas as outras sequências. Y é igual a 5x menos 9. O meu a aí é igual a 5. O meu b igual a menos 9. Tá? Então, sempre aí nós vamos trocar a letra, tá? Que é o primeiro número, e o segundo número, identificar eles. O primeiro número sempre vai ser o a, o segundo número sempre vai ser o b na função. Então vamos aí ao exemplo 1. Rosinha pagou R$ 67,20 por uma blusa que estava sendo vendida com um desconto de 16%. Quando suas amigas souberam, correram para a loja e tiveram a triste notícia que o desconto já havia acabado. O preço encontrado pelas amigas de Rosinha foi, nós temos aí 5 alternativas. Vamos lá, bem simplesinha e rápida. Chamando de x o valor pago pelas amigas de Rosinha, podemos escrever a seguinte equação. X menos 16 sobre 100, porque é 16%, né? Transforma em uma fração. X, que é igual a 67,2, que é o 20 centavos. Faz uma multiplicação simples, né? Vai ficar 100x menos 16x sobre 100, que é igual a 67,2. 100x menos 16x vai ser 84x, que é igual a 67,2 vezes 100, que o 100 é esse que está na divisão, tudo bem? Embaixo da fração. 84x é igual a 6.720. Isolo o x, x é igual a 6.720 dividido para 84. X é igual a 80. Portanto, o preço encontrado pelas amigas de Rosinha foi de R$ 80. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.